Fala galera, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal X na Questão. Hoje vamos falar um pouco sobre o PSC da UFAM. Inscreva-se no canal, deixe seu like, acompanhe o nosso conteúdo, pois além do conteúdo sobre concursos e vestibulares que vamos estar postando aqui, queremos realizar sorteios futuramente, sorteios tanto de cursos, sorteios de valor de inscrição. Então, acompanhe aí nosso conteúdo. Bom, o PSC, a sigla o significado da sigla é Processo Seletivo Contínuo, é uma das formas de ingresso da Universidade Federal do Amazonas, o FAM, e é um processo dividido em 3 etapas que duram 3 anos, são 3 provas. E são cada ano que você fizer essas provas vai corresponder ao ano que você estiver cursando o ensino médio. Por exemplo, a etapa 1. A etapa 1 você vai estar no primeiro ano do ensino médio. A etapa 2 no segundo ano do ensino médio. A etapa 3 no terceiro ano do ensino médio. O que vai acontecer com essa pontuação das provas? Ao final dos 3 anos, você vai somar a pontuação de cada prova e mais a redação. A redação ela só ocorre na terceira etapa do terceiro ano. E nessa inscrição do terceiro ano, você vai ter que escolher o curso que você quer concorrer, já no ato da inscrição. Aí vou dar o um exemplo de como é que funciona, numa situação hipotética. Imagine que você quer entrar no curso de administração e você vai ter que analisar também é, os processos anteriores. No caso, por exemplo, se fosse agora em 2022, teríamos que analisar o processo de 2021. E aí, o que você vai analisar? Quero entrar em administração. Você vai olhar quantas vagas foram oferecidas e digamos que foram oferecidas, sei lá, 30 vagas. E o 30º candidato aprovado, ele tenha feito, sei lá, 100 pontos, digamos assim. Se você, nas 2 etapas anteriores, do primeiro e do segundo ano, tenha feito algo em torno ali de 60 pontos, você imagina que em 2022 esse número de 100 pontos, que foi a nota de corte, vai prevalecer, vai continuar, vai se repetir. Então você vai fazer o quê? Vai ver ali mais ou menos quanto você precisa. No caso, se você tiver 60 pontos, você vai precisar de 40 na terceira etapa. E aí você vai, quero administração, aí marca administração. E aí você vai ter que se esforçar para poder tirar os 40 pontos para alcançar a nota de corte do ano passado, mas não quer dizer que no ano vigente da prova vai ser essa nota. Mas para ter uma base ali para você escolher o seu curso, você tem que ter esses dados, né, do ano anterior para você realmente não jogar as suas notas fora. Por exemplo, se você tem ali 60 pontos e a prova, a última etapa, tenha um máximo de pontos ali que, somando as 2 primeiras, você não consegue alcançar o curso que você quer, você vai perder. Mas mesmo assim, tem gente que vai acabar escolhendo esse curso. Então, tem que ficar atento, acompanhando sempre o processo anterior, certo? No PSC, apenas alunos do ensino médio do Amazonas, sendo que a cada etapa corresponde à série que o aluno estará cursando no momento, é quem pode fazer essa prova. Ou seja, você que estiver no ensino médio, dentro do estado do Amazonas, você pode concorrer a essa prova, a esse processo seletivo contínuo. E esse processo seletivo contínuo, de acordo com o edital, por exemplo, se você não se inscreveu para a primeira etapa ou não fez a primeira etapa, você vai ficar com a nota zero, mas você pode fazer a segunda. E se você estiver na segunda etapa, você vai estar no segundo ano. Não tem como você fazer a prova do primeiro ano, porque já foi. Então você vai somar apenas ali a partir da a segunda etapa e a terceira etapa. Então, o PSC ele tem essa vantagem de você estar concorrendo apenas com quem estiver no ensino médio. Outro processo de ingresso da UFAM é através do SISU, que vem através da prova do Enem. E nesse SISU você concorre com, além de concorrer com todo mundo
que deseja fazer o Enem no Amazonas, você vai concorrer com pessoas de outros estados, se elas quiserem concorrer para as vagas aqui do Amazonas. No PSC, a concorrência vai ser apenas o pessoal que estiver no terceiro ano do ensino médio na terceira etapa e alunos do Amazonas. No caso, digamos que no Amazonas tenha 300 alunos, claro que é muito mais que isso, mas digamos que tenham 300 alunos no primeiro ano, 300 alunos no segundo ano e 300 alunos no terceiro ano em 2022. Pois quem fizer a terceira etapa do PSC em 2022 vai concorrer com os 300 alunos do terceiro ano do ensino médio. Os 300 do segundo e os 300 do primeiro ano não vão concorrer no caso de 2022, só vão concorrer mais à frente. E o que acontece? Nesses caminhos todos que vocês vão percorrer nessas 3 etapas, já vai ter gente que vai desistir, vai ter gente que vai mudar de estado. Então, a concorrência vai diminuindo cada vez mais, certo? A prova, como já falei, são 3 etapas. Na primeira etapa temos 10 questões de português, 8 questões de matemática, 6 questões de física, 6 de química, 6 de história, 6 de geografia, 6 de biologia e 6 de literatura. Não tem redação. Na segunda etapa, nós temos 10 de português, 8 de matemática, 6 de física, 6 de química, 6 de história, 6 de geografia, 6 de biologia e 6 de literatura, como no primeiro ano. Já no terceiro ano, vai mudar um pouco. São 6 questões de português, 6 questões de matemática, 6 questões de física, 6 questões de química, 6 questões de história, 6 questões de geografia, 6 questões de biologia e 6 questões de literatura. E aí você percebe que a de matemática e a de português diminuíram o número de questões. E elas diminuem, são duas disciplinas que diminuem porque vai entrar a disciplina de língua estrangeira. São 6 questões de língua estrangeira, e aí você vai optar no ato da inscrição se você vai fazer a prova de inglês, de francês ou de espanhol, certo? Também tem uma redação, e essa redação são diversos temas variados, e você não pode zerar. O que acontece é que se você zerar, você será eliminado. Então, tudo aquilo que você fez para trás, tanto a primeira etapa, quanto a segunda etapa, quanto a terceira etapa, vai ter sido praticamente em vão. E o que faz zerar a prova? São diversos motivos. Claro que vai ter as instruções dentro do caderno de provas, mas um dos motivos é você ir em desacordo com o que o tema está sugerindo, com que a banca no caso a Compec, a comissão de vestibular da UFAM, que ela pega e fala, ó, eu quero que você fale desse determinado assunto X, e aí você começa a falar de Y, começa até mesmo associando Y ao X, você acaba fugindo um pouco do assunto, e a banca não quer isso. Então você pode zerar e botar tudo a perder. Já aconteceram casos bem complicados da pessoa ter uma boa nota e ter zerado na redação. Fez a redação, mas aí pode ter fugido do tema, feito outras coisas que não era para ter feito na hora da prova. Bom, para encerrar, eu coloquei aqui algumas dicas básicas para você, que é você tem que ler o edital primeiro, porque você tem que estudar conforme o edital. Lá no edital vai ter todos os assuntos que vai cair, as referências que foram utilizadas, todas essas informações que eu passei. Então, você vai lá, na primeira etapa, você vai ver o edital da sua primeira etapa. Na segunda etapa, a mesma coisa. E na terceira etapa também. Na terceira etapa, surge também o número de vagas que vai ser oferecida naquele ano que você for fazer a prova da terceira etapa. Então, você tem que ler o edital. Lá no edital vai dizer se você tem que ter, vai usar caneta preta ou caneta azul, o horário da prova, o horário de saída, o horário que você pode sair com a prova, o horário que você pode sair da sala sem levar a prova, apenas entregar a prova e o cartão de respostas e ir embora para sua casa. Lá vai dizer sobre isenção de pagamento também, porque algumas pessoas têm direito à isenção, que é não pagar o valor de inscrição. Você tem todas as informações possíveis para realizar uma boa prova.
e estude conforme o edital. Pegue os assuntos. Primeiro ano vai cair isso, isso e isso. Então, você vai lá, anota e começa a estudar embasado naquele assunto, tá? Não é porque caiu português que você vai estudar todo o assunto de português possível. Outra dica: inscreva-se e pague o quanto antes. Por quê? Muita gente perde inscrição porque tem um mês de inscrição, acaba esquecendo, entendeu? Confiando nisso. E pagar o quanto antes também, porque você não pode deixar para a última hora, porque senão você vai correr o risco de se esquecer tanto da inscrição quanto de pagar a inscrição, e aí você vai ser o maior prejudicado. Realize simulados para se preparar mentalmente. Por que você tem que realizar simulados? Tem que fazer provão de vez em quando. Se a sua escola oferecer provão, faça. Por quê? Numa prova, você tem são vários fatores que estão ali. Não é só você saber o assunto, não é só você fazer a prova. Você tem, às vezes, uma cadeira desconfortável, você tem, às vezes, um ambiente que está um pouco quente, às vezes um pouco frio, às vezes você vai sentir fome, você vai sentir cansaço. Então, você tem que preparar tanto sua mente quanto seu corpo para aguentar essa pressão de fazer uma prova. Então, prepare-se, simule a prova, certo? Sente lá numa cadeira, faça toda a prova. Se você ver um cursinho aí na sua cidade que está oferecendo um simulado, faça. E faça como se estivesse fazendo realmente a prova, leve a sério. Sobre conteúdo, vocês já sabem que hoje em dia o YouTube aí tem milhares de conteúdos sobre todos os assuntos possíveis, então você também vai encontrar professores que vão ensinar você de graça sobre o assunto que vai cair no PSC. Não focando totalmente no PSC, mas que vão cair no PSC em algum momento. E a última dica é: junte amigos que tenham o mesmo interesse que você e vocês vão caminhar juntos aí, formando grupos de estudo, fazendo grupos no WhatsApp, para vocês poderem alcançar essa tão sonhada aprovação aí no curso que vocês quiserem, certo? Bom, então é isso, mas depois nós faremos um vídeo cada vez mais completo. Se você puder nos ajudar, acompanhe aí nossas redes, se inscreva no canal, tem lá o Facebook, o Instagram. E é isso. Agradeço muito a sua presença por ter ficado até o final desse vídeo e boa prova aí para quem for fazer. Tchau.